Como se dá a multiplicação de dois números complexos? A princípio, eu vou pegar dois números complexos genéricos, como o número z e o número w, e existem diversas formas de se representar, algumas formas, né, de se representar um número complexo. A princípio, ele pode ser representado como um par ordenado, então digamos que C seja um par ordenado, Z seja um par ordenado AB e W seja um par ordenado CD. Há também essa forma de representação A mais IB e C mais ID. E aqui está a parte real e aqui a parte imaginária do número. E também há a representação polar, que é a que eu vou utilizar para efetuar a multiplicação de dois números complexos. E seria assim. W, módulo de W, cosseno de um ângulo φ, mais I, seno de um ângulo φ. O que significa isso? A gente tem aqui a representação no plano complexo, né? Aqui tem o eixo da parte real e aqui a parte imaginária. E, por exemplo, digamos que esses dois vetores sejam esses aqui, por exemplo. Aí o vetor z seria, por exemplo, esse de ângulo θ. E a parte imaginária de z é o B. E a parte real de z é o A. Aqui seria o vetor W, o número W, de parte real C e parte imaginária D. E o ângulo, esse ângulo aqui seria φ. Lembre-se, o ângulo φ não é só esse pedacinho, não. O ângulo φ é isso tudo, que é do zero até aqui, até o vetor. É justamente a inclinação desse vetor no plano complexo. Então, presumindo que esses conhecimentos já são do domínio de vocês, vou começar a efetuar a multiplicação, mostrar como ela acontece. E usando a representação polar desses números. Então, se a gente quiser multiplicar W vezes Z, isso aqui vai ser igual a... Vou repetir quem é W e quem é Z, multiplicar. Módulo de Z, módulo de W. E aqui ficaria... tá aqui... cosseno de θ mais I seno de θ, que multiplica cosseno de φ mais I seno de φ. Pronto. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais pra cá. Agora aqui eu posso fazer o chuveirinho, a distributiva. Então, repetindo. Aqui eu repito a multiplicação dos módulos. Aqui eu faço assim. Então, deixa eu abrir o colchetes aqui para representar essa multiplicação que eu estou fazendo. Então, vai ser cosseno de θ, cosseno de φ, mais I cosseno de θ, seno de φ. Aí, mais, vou colocar aqui embaixo, certo? Para ficar visível sem passar da câmera. Mais I seno de θ, cosseno de φ, mais, quando eu multiplicar essas duas coisas aqui, esse I seno de θ por I seno de φ, vai ficar I ao quadrado. E é bom a gente lembrar que I é igual a raiz de menos 1. Então, se I é igual a raiz de menos 1, I ao quadrado é igual a menos 1. Então, quando eu multiplicar essas duas coisas, o sinal vai ficar negativo e esse I vai sumir, certo? Então, aqui ficaria... menos, vou até trocar aqui, menos seno de θ, seno de φ. Fecha o colchete. Aqui, o que está acontecendo, alguns devem ter visto isso aqui alguma vez na vida. Se não lembram, eu vou lembrar agora. Isso aqui é basicamente o cosseno da soma de dois ângulos. Não, nem apareceu ainda, que tem o I. É porque o cosseno da soma de dois ângulos seria isso aqui. Mas, deixa eu... eu vou reorganizar isso de modo que a parte imaginária fique com a parte imaginária e a parte real fique junto com a parte real, para ficar mais visível, certo? Então, vai ficar assim.
módulo de Z, módulo de W, abre colchetes. Então, vou pegar isso aqui que tem a parte imaginária. Vou pegar logo a parte real. Cosseno de θ, cosseno de φ. Só estou reorganizando isso, deixando junto a parte imaginária e junto a parte real. Menos seno de θ, seno de φ. Vou continuar aqui embaixo. Mais I que multiplica cosseno de θ, seno de φ, mais seno de θ, cosseno de φ. Fecha e fecha o colchete. Agora ficou mais visível. Isso aqui, para quem não lembra, é o cosseno da soma de dois ângulos. E isso aqui, para quem não lembra, é o seno da soma de dois ângulos. Aí tem gente que decora, né? Cosseno da soma é cosseno, cosseno, menos seno, seno. E seno da soma é cosseno, seno, mais seno, cosseno. Enfim, aí vou reescrever aqui usando essa informação de agora. Reescreve a multiplicação dos módulos, que multiplica o cosseno da soma de que ângulos? De θ e φ. Cosseno de θ mais φ, mais I que multiplica seno de θ mais φ. Certo? Ou seja, não é o cosseno de θ mais o cosseno de φ, é o cosseno do ângulo resultante quando se soma θ mais φ. Então, só uma curiosidade a mais, graficamente, isso seria basicamente uma rotação no plano complexo. Porque, digamos que, para efeitos de simplificação, que esses dois vetores eles tenham o mesmo tamanho, o mesmo módulo. Então, esse módulo seja 1. Eles têm o tamanho 1. Então, o vetor resultante da multiplicação deles dois seria, por exemplo, esse outro vetor aqui, que também tem o mesmo tamanho 1, só que com um ângulo aqui, que é a soma dos dois ângulos anteriores. Então, é como se a gente estivesse efetuando uma rotação no plano dos complexos. Mas isso é só uma curiosidade a mais. É assim que se dá a multiplicação entre dois vetores. Se você for decorar essa equação, eu creio que é uma coisa bem complicada. Mas é uma coisa fácil de ser deduzida. Você parte da representação polar, nesse caso, e você usa os conceitos básicos de que você pode realizar a operação distributiva, que existe uma forma também para você lembrar do produto de dois complexos, mas você pode deduzi-la dessa forma.